Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso de JavaScript essencial aqui do rbtech.info. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a sintaxe básica do JavaScript, aprender alguns comandos, aprender palavras reservadas, enfim, dar aquele start na linguagem de programação. E galera, uma coisa que eu esqueci de falar na aula número 1, eu comentei sobre os requisitos para você acompanhar o curso, eu falei sobre conhecimentos em HTML e CSS. Na verdade, eu acabei esquecendo de mencionar um item que eu tinha anotado aqui no meu cronograma, que é a lógica de programação e algoritmos. Então eu esqueci de fazer essa menção como um requisito do curso. Eu estou fazendo essa menção agora, então se você não fez um curso de lógica de programação, de algoritmos, eu indico que você faça isso o quanto antes, pode fazendo paralelamente para conseguir acompanhar as próximas aulas de forma mais satisfatória. Nós temos aqui no RBTech, inclusive, um curso gratuito, são 7 aulas sobre lógica de programação que você pode fazer para depois poder acompanhar de forma mais satisfatória as nossas aulas sobre JavaScript. Bom, para começar a nossa aula de hoje eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui o meu arquivo JS, eu vou eliminar ele, não vou utilizar, eu vou dar um file save as no meu arquivo HTML, eu vou renomear ele para aula 02.html e agora a gente vai fazer da seguinte forma, eu não vou mais linkar um JavaScript externo como aconteceu antes, eu vou criar a tag script aqui, e eu vou digitar tudo diretamente no mesmo documento, para você poder ir acompanhando, para você poder fazer os exemplos sempre em um mesmo arquivo, não precisar ficar trocando de arquivo na hora de fazer os exemplos, tá ok? Então a gente vai trabalhar a partir de agora nesse formato por questões didáticas. Bom, nós aprendemos que no final de uma linha a gente vai colocar aqui um ponto e vírgula sempre, então essa é a primeira premissa. Toda linha deve ser finalizada com um ponto e vírgula. Isso vai indicar para a linguagem que a nossa instrução terminou e a próxima linha deve ser interpretada como uma nova instrução. Então, atentem para esse detalhe. E como toda linguagem de programação, a gente pode deixar comentários no nosso código-fonte. Para você colocar um comentário simples de uma linha só, você coloca 2 barras e daí você escreve o seu comentário. Quando você coloca 2 barras, automaticamente o que está após essas 2 barras passa a ser ignorado pela linguagem, pois será um comentário, algo complementar e que não tem nada a ver com a instrução propriamente dita. Pode ser um comentário sobre a instrução, mas ele não faz parte dos comandos. Eu vou abrir esse arquivo da aula 2 aqui no nosso navegador. Aqui apareceu a mensagem, o balão de aviso, que eu acabei de colocar aqui, uma MSG, né? E se eu comento essa linha aqui, o que vai acontecer? Ele não acontece mais nada, não mostra aquela mensagem. Então todos os comandos que estão dentro de um comentário passam a ser ignorados. Mas nós podemos também colocar comentários de múltiplas linhas. Daí você começa ele com uma barra asterisco e termina ele com asterisco barra. Então isso aqui vai ser um comentário de múltiplas linhas. E assim, então, nós podemos colocar um comentário de uma única linha ou de várias linhas conforme a nossa necessidade. Os comentários são úteis para identificar e para documentar também o código-fonte ou até mesmo para remover um comando para fazer algum teste ou alguma coisa nesse estilo. Um outro conceito básico do JavaScript é que ele é case sensitive, ou seja, diferencia maiúsculas e minúsculas. Eu vou começar a organizar meu código aqui para a gente ir para os próximos exemplos. Eu vou declarar uma variável aqui e já a gente vai falar um pouquinho mais sobre declaração de variáveis. Agora eu quero explicar a questão do case sensitive para vocês. Então vamos colocar aqui uma variável chamada idade aluno e vamos dizer que ela vale 30. O case sensitive significa que essa variável aqui, idade aluno, ela é diferente de se eu colocar aqui um i maiúsculo e ela é diferente de se eu colocar tudo minúsculo. Então tem a diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas. Ele é case sensitive, então qualquer letra que você mudar na nomeação de uma variável vai alterar também o endereço onde vai ser lida essa informação. Então olha só, eu coloquei aqui var idade aluno 30. Agora eu vou dar um alert na minha variável idade aluno. Lembrando sempre ponto e vírgula no final. Vou atualizar minha tela e a mensagem aqui me mostrou 30.
Agora, olhem só, se eu tiro aqui esse A, que antes era maiúsculo, e coloco minúsculo e atualizo a minha tela, não acontece nada, porque eu não tenho mais uma variável chamada idade aluno. Eu tenho um erro nessa linha aqui, porque eu usei o nome diferente de como ele está na minha declaração. Lembrando que os erros do JavaScript vão aparecer no console aqui embaixo das ferramentas do desenvolvedor. Eu vou comentar essa linha do alert aqui e eu vou colocar alguns exemplos aqui diferentes só para explicar um outro detalhe para vocês antes da gente chegar na parte das variáveis. Eu coloquei aqui 3 exemplos para explicar para vocês como geralmente os comandos, os nomes de variáveis, de métodos são escritos em JavaScript. A gente tem o padrão underscore, que é esse aqui, com divisão por um underscore, underline, entre palavras quando elas são múltiplas. Nós temos o padrão camel case, que indica que a primeira letra de cada palavra deve ser maiúscula. Então aqui ficaria idade e depois o A do aluno também maiúsculo. Porém, a maioria dos desenvolvedores de JavaScript adotou um próprio padrão para seguir, que não é nenhum dos padrões que a gente tem, como o camel case ou underscore. Geralmente se usa da seguinte forma: começa-se com letra minúscula e depois se coloca a primeira letra maiúscula das demais palavras, das variáveis e dos métodos. Então a maioria dos desenvolvedores optou por esse padrão de nomenclatura de variáveis e também de métodos dentro dos seus scripts. Cabe a você, como desenvolvedor, decidir qual padrão você vai querer seguir para nomear suas variáveis, seus métodos, mas eu aconselho que você siga o padrão utilizado pela maioria dos desenvolvedores, até porque bibliotecas e plugins que você encontra na web geralmente vão estar escritos nesse formato aqui. Então, para você já ir se habituando com isso, eu indico que você utilize esse padrão. Mas lembrando, você é livre para fazer a sua escolha. Agora sim, vamos começar a falar de variáveis e começar a desenvolver os nossos primeiros códigos em JavaScript. A declaração de variáveis dentro do JavaScript acontece pela palavra reservada var. Então, sempre que você quiser fazer a declaração de uma variável, é com a palavra reservada var que você vai começar e depois você coloca o nome que você quer utilizar para a sua variável. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, idade. E você pode finalizar o comando por aqui colocando um ponto e vírgula. Nesse caso você está inicializando uma variável, porém ela ainda é nula, não tem valor algum nessa variável. Agora na sequência você pode pegar a sua variável idade, utilizar o sinal de igual. O igual é o sinal de atribuição de valores, ou seja, quando eu coloco igual eu vou estar definindo um valor para a minha variável. Então eu vou colocar aqui que a idade vale 30 e um ponto e vírgula. Isso aqui está correto, você declarou a variável e depois você atribuiu um valor. Só que não precisa ser nesse formato, não precisa fazer 2 linhas para isso. Tá? Apesar de estar correto, é mais trabalhoso. Você pode declarar uma variável e já definir um valor se for necessário, se for coerente. Nem sempre isso é necessário. Às vezes você só inicializa as variáveis e deixa para elas serem alimentadas durante o fluxo do seu programa. Depende da necessidade. Mas se você já quiser instanciar a variável e adicionar um valor para ela, você pode fazer isso sem problema algum, que também vai estar correto, e essa segunda linha se torna dispensável. Um outro detalhe sobre a sintaxe da linguagem é que geralmente se utiliza assim, com um espaço entre o igual, a atribuição sempre ocupando espaços, e não assim, por exemplo. É uma questão de legibilidade, fica mais prático para você decifrar, identificar o seu código-fonte. Então essa também é uma concepção que geralmente é utilizada. As variáveis podem armazenar vários tipos de informações: números, textos, booleanos, que seria verdadeiro e falso, podem ser objetos, podem ser arrays, podem ser nulos ou então valores vazios. Isso depende da sua necessidade. Conforme a gente for avançando, a gente vai ver todos esses exemplos. Aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer uma variável chamada nome e definir um nome, eu teria que colocar entre aspas simples ou duplas. Todos os textos devem ser colocados entre apóstrofes, aspas simples, ou double quotes, que são as aspas duplas. Então, sempre que for uma string, um texto deve obrigatoriamente estar entre aspas simples ou duplas.
Então a nossa primeira variável aqui é do tipo numérico, é um número inteiro. A segunda variável é do tipo string, é um tipo texto. E aqui eu vou criar uma terceira variável que vai valer verdadeiro, no caso dizendo se a pessoa é casada ou não. Então aqui temos os três principais tipos de dados. Um numérico, uma string e um booleano. Aqui aceita true ou falso, escrito em minúsculo, tá ok? Maiúsculo a linguagem não interpreta. Então esses são os principais tipos, a gente vai ver outros tipos no decorrer do nosso curso. Eu fiz aqui a declaração de três variáveis, está tudo correto, está tudo ok. Porém, eu poderia simplificar isso aqui e colocar tudo em uma única linha. Por exemplo, eu coloco aqui var idade igual a 30, eu coloco em vez de um ponto e vírgula, uma vírgula, e daí eu coloco a minha próxima variável. Então, nome igual a Ricardo, coloco uma vírgula, e daí eu coloco a minha terceira variável. Então eu fiz as três declarações em uma única linha. Eu posso fazer isso aqui e o resultado será exatamente o mesmo, não vai ter mudança nenhuma. A diferença é que eu não precisei instanciar três vezes var com o nome da variável e o valor. Eu fiz tudo em uma única linha, ficou mais simplificado. Porém, se você precisar declarar muitas variáveis, esse formato aqui pode prejudicar um pouco a legibilidade do código. Então, é uma questão de você escolher o que fica mais prático e mais legível também no seu código-fonte. Antes de mostrar exemplos de objetos e de arrays, eu vou mostrar um outro comando para vocês aqui. A gente viu o alert, que serve para mostrar um balão de aviso na nossa tela. E eu vou colocar agora um comando aqui chamado console.log. O console.log serve para escrever informações nesse console aqui das ferramentas do desenvolvedor do seu navegador. Então serve para a gente colocar informações aqui nessa área do console, na guia de console. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um console.log, vou colocar aqui a minha variável idade, vou salvar o documento, vou vir aqui e vou atualizar minha tela. Notem que apareceu aqui o 30 da idade. E assim, se eu colocar aqui nome, que é a minha outra variável, vai aparecer aqui o meu nome, e se eu colocar aqui a outra variável, vai aparecer o valor dela, se é verdadeiro ou se é falso. Então o console.log serve para você ver essas informações no console. E agora então que a gente aprendeu mais um comando para saída de dados, vamos falar sobre arrays e sobre objetos, que são outros dois tipos de dados muito usados no JavaScript. Eu vou declarar aqui uma outra variável chamada formação. E já que eu escolhi aqui a palavra formação para nomear a minha variável, lembrando que você não pode usar C cedilha, nem acento, você não pode começar uma variável com números, tá ok? Tem que começar sempre com underline ou com uma letra. Você pode ter números no final da variável, isso sim é perfeitamente possível, mas no começo não. Então sempre você tem que cuidar na hora de nomear os objetos. Espaços em branco também não pode ter, então essa atenção você tem que ter, e isso é para todas as linguagens. A minha variável formação, ela vai ser um array. Como que você declara um array? Um array é uma variável multidimensional, já falei sobre isso lá no curso de lógica, que inclusive eu citei no começo dessa aula, e você pode definir nesse array vários itens. Então aqui em formação eu vou colocar o seguinte, o primeiro item vai ser HTML, daí eu coloco uma vírgula, o segundo item vai ser CSS e o terceiro item aqui vai ser JS. Então eu declarei aqui um array com 3 posições do tipo texto. Eu poderia ter colocado aqui números também. Então isso é possível, conforme a gente viu já nos exemplos anteriores. A diferença de uma variável normal para um array é que uma variável normal armazena um valor, enquanto um array armazena vários valores. Agora eu vou dar um console.log na minha variável formação. Vou salvar a minha página, o meu documento, e vou atualizar aqui. E olha só, ele apareceu 3 itens aqui, ó, HTML, CSS e JS. São os 3 itens. E aqui apareceu um 0, um 1 e um 2, se a gente expandir aqui nessa setinha. O que isso quer dizer? A gente tem índices para esses elementos do array, para esses elementos que a gente colocou aqui. Sempre começa a contagem em 0, então o primeiro item aqui é o índice 0, o segundo é o índice 1 e o terceiro é o índice 2 e assim vai seguindo, começa a contagem em 0. Como eu dei um console.log na minha variável formação, que é um array, ele apareceu aqui todos os valores. Porém, eu posso especificar um valor.
Daí eu coloco aqui entre colchetes o índice que eu quero mostrar. Então eu vou colocar aqui o índice 0, que vai pegar o primeiro item da minha variável. Agora, no meu console vai aparecer apenas HTML. Se eu colocar o meu índice 2, vai aparecer apenas o JS aqui no meu console. Então, através do índice, você define qual informação você quer acessar daquela variável. E agora que a gente viu os arrays, vamos conhecer o tipo de dados objeto. Eu vou declarar aqui uma variável chamada pessoa e eu vou dizer que ela vai valer o seguinte. Agora, em vez de colchetes, a gente vai colocar entre chaves as nossas informações. O objeto é a forma de programação que mais se assemelha ao que a gente tem na vida real. Por exemplo, aqui eu criei uma variável idade, que recebeu 30, nome recebeu Ricardo e casado recebeu true, verdadeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu criei aqui um objeto chamado pessoa. Um objeto nada mais é do que uma variável com um tipo especial de dados. Então, eu criei aqui uma variável chamada pessoa e agora eu vou dizer que a idade da minha pessoa vai valer 30. Então, eu coloco idade 30. Coloco uma vírgula, eu vou dizer que o nome da minha pessoa vai valer Ricardo, vírgula, e eu vou dizer que o estado civil, por exemplo, ou se é casado ou não, vai receber true. Então eu acabei de declarar aqui uma variável especial do tipo objeto, que vai armazenar uma pessoa. E essa pessoa tem uma idade, tem um nome e aqui define se é casada ou não é. Então esse objeto se assemelha muito à nossa vida real. Aqui eu declarei então a minha variável pessoa com 3 elementos. Eu poderia ter feito um array também, 30, Ricardo e true. Eu poderia ter feito isso com um array. Só que a diferença é que no array os índices são numéricos, 0, 1, 2 e assim por diante. Num objeto, os itens são nomeados, então idade, nome, casado e assim por diante. Para você mostrar isso no seu console, você faz muito parecido com o array. Você coloca pessoa, só que ao invés de você colocar entre colchetes o índice numérico, como você fez no array, você coloca ponto e o item que você quer acessar. Então, pessoa.idade vai trazer o valor de 30. Vou vir aqui, vou atualizar minha página e olha só aqui no console, trouxe 30. Pessoa.nome vai trazer Ricardo. E assim por diante para você acessar outros itens de um objeto. Uma outra questão ainda sobre variáveis aqui é que você pode declarar uma variável com um valor vazio ou nulo. Qual que é a principal diferença? Eu vou colocar aqui uma variável chamada texto e vou dizer que ela vai valer assim, abre e fecha aspas, simples ou duplas, isso é indiferente. E isso aqui é uma variável com uma string vazia, com um texto vazio. Isso aqui é interpretado como texto, como string e o valor disso aqui, no caso, é vazio. Agora, eu poderia também colocar, por exemplo, variável texto e colocar nulo. Nulo é um tipo de dados especial, que é um objeto nulo, sem nenhum valor. Então, nulo e string vazia são coisas diferentes. Aqui eu tenho um dado do tipo texto, vazio, sem nenhum caractere, e aqui eu tenho um objeto nulo, sem valor algum. Então, aprenda a diferenciar isso também, pois isso será importante. E quando você simplesmente declara uma variável, vou declarar uma variável chamada x aqui e não vou adicionar nenhum valor para ela. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o meu console.log aqui printar na tela o meu x. Você vai ver que agora, quando eu atualizar aqui a minha tela, vai aparecer undefined, ou seja, não definido. Ou seja, não foi definido nenhum valor para essa variável. Foi só declarada aqui, mas ela não tem nenhum valor armazenado. E por que eu estou mostrando isso? Porque a redeclaração de variáveis no JavaScript é uma coisa bem interessante, porque ela acaba não redefinindo uma variável quando você redeclara ela. Por exemplo, eu vou colocar aqui, var x igual a um texto aqui. Então eu declarei uma variável chamada x, atribuí um valor para ela e notem que aqui eu estou redeclarando a minha variável. Então estou criando ela de novo, digamos assim, na memória aqui do meu computador. O que vai acontecer agora? Eu vou atualizar aqui e olha só, o valor da variável x continuou sendo um texto aqui, mesmo eu tendo redeclarado ela.
Ou seja, quando eu redeclaro uma variável, se ela já tiver algum valor, ela vai permanecer com esse valor, a menos que eu informe um segundo valor diferente. Então, aqui mudou o texto. Agora sim eu vou ter a minha variável x com esse texto aqui, mas caso contrário, ela ficaria com o texto que recebeu por primeiro, ou com o valor que recebeu por primeiro. Então pode haver redeclaração e o valor dessa variável é mantido caso ele não seja substituído posteriormente. E agora, para a gente finalizar então a nossa aula sobre variáveis, vamos falar um pouquinho sobre operadores. Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável chamada num e eu vou dizer que ela vale 10 para começar a nossa brincadeira. O que são os operadores? São operadores que servem para modificar o valor entre dois operandos, digamos assim. Então a gente pega dois ou mais valores e através de um operador faz alguma operação com esses valores. Eu vou ter que mudar isso aqui um pouquinho. Deixa eu tirar aqui, deixa eu colocar assim, ó, x é igual a 10 e y é igual a 5. Então vamos fazer duas variáveis aqui para a gente fazer os nossos exemplos, senão não vai dar certo. Agora eu vou jogar tudo no console novamente e a gente vai ter o seguinte, ó, um operador que a gente tem, operador de adição, x mais y. O que vai acontecer aqui? Eu vou somar 10 com 5. Então aqui no meu console deve aparecer 15. Vamos lá, atualizei 15 aqui embaixo. Ok, funcionou certinho. Beleza, tudo funcionando, né? Porém, tem um detalhe, olha só. Digamos que eu pegue esse 5 aqui e eu coloque ele entre aspas, simples ou duplas. O que vai acontecer? Apareceu aqui 105. Espera aí, Ricardo, como assim? É que assim, para você fazer cálculos, você precisa de números e aqui você tem um texto, então você tem que ficar ligado quanto a isso. Quando você tiver textos, strings, entre aspas, simples ou duplas, elas serão interpretadas como texto e não há como somar um texto 5 com outro texto 5, ou um número 10 com um texto 5. Então ele faz a concatenação dos dados e não a soma numérica dos itens que estão sendo utilizados na operação. Além do sinal de mais, a gente tem também o sinal de menos, que é para fazer subtração, a gente tem o asterisco, que é multiplicação, e a gente tem a barra, que é a divisão. Então são esses os operadores matemáticos principais, cada um deles, logicamente, fazendo a sua operação para a qual ele foi designado. Além desses operadores, das operações matemáticas básicas, a gente tem também os operadores de incremento e decremento. Vamos fazer o seguinte, aqui na linha de baixo eu vou colocar assim, ó, x mais, dois sinais de mais. Este é o operador de incremento. E agora aqui no console.log eu vou continuar printando a minha variável x. Agora eu vou vir aqui na minha página, vou atualizar e eu tenho 11. Por que 11? O mais incrementa. Então eu peguei o valor que já existia no meu x e somei 1. Então mais vai somar 1. Se você coloca isso aqui de novo, vai para 12, de novo vai para 13 e assim por diante. E assim como o mais, a gente tem o menos, que é o operador de decremento. Nesse caso aqui, ele vai valer 9 porque é o 10 menos 1, que é o operador de decremento aqui. Você pode também montar expressões matemáticas utilizando o JavaScript. Eu vou criar aqui mais uma variável chamada z, vou dizer que ela vale 2 e a gente vai fazer uma expressão aqui como exemplo. O que é uma expressão? É uma soma de vários operadores, por exemplo, uma junção de vários operadores, vários comandos que tem por objetivo chegar a um resultado final. Vamos imaginar o seguinte, eu quero pegar aqui, ó, x mais y dividido por 2. Daí eu te pergunto, isso aqui vai dar certo? X mais y é 15, né? Dividido por 2 tem que dar 7,5. Agora eu te pergunto, o resultado vai dar 7,5 aqui? Não, vai dar 12,5. E daí você me pergunta, por quê? Lembra lá das aulas de matemática, e eu tenho certeza que você prestava atenção nas aulas de matemática? Quando você quer fazer uma operação, qual que é a prioridade aqui? Primeiro multiplicação e divisão e depois subtração e adição. Então se eu quero primeiro fazer a soma, eu tenho que colocar isso aqui entre parênteses.
Daí eu vou dar prioridade para isso aqui. Primeiro resolve os parênteses, depois o que está fora dos parênteses. Lembra das aulas de matemática? Então, é exatamente assim que vai funcionar. Agora, o meu resultado deve ser 7,5, porque agora eu coloquei ordem para os operadores aqui da minha expressão. Então, a mesma regra que vale para resolver as expressões matemáticas que a gente aprendeu na escola, vale para resolver as expressões dentro de programação. Isso não é só para JavaScript, é para qualquer outra linguagem. Na hora que você estiver atribuindo um valor para uma variável, você já pode fazer cálculos na hora de atribuir esse valor. Na verdade, aqui não é o 2, né? Eu esqueci, aqui é o z. É que eu coloquei os números, aí acabei olhando o número e não coloquei o nome da variável. Então você pode, por exemplo, já declarar uma variável com o resultado. Olha só, deixa eu recortar isso aqui. Aqui na nossa linha de cima eu vou criar aqui uma var chamada resultado e eu vou dizer que ela vale o resultado dessa expressão. Então, a minha variável resultado está recebendo o cálculo de uma expressão matemática já. Se eu der aqui um console.log na minha variável resultado, você vai ver que vai se manter aqui o 7,5, que é o que está acontecendo aqui do resultado do nosso cálculo. Então, você pode já atribuir o valor com uma expressão, com um cálculo já sendo feito diretamente na atribuição. Mas digamos que eu queira atribuir um valor e já fazer uma operação matemática no mesmo processo, no mesmo procedimento. Bom, eu posso fazer isso aqui, tá certo? Posso. Mas digamos que, deixa eu apagar esse resultado aqui. Aqui eu quero dizer o seguinte, ó, que o x a partir de agora vai valer mais igual 5, por exemplo. O que vai acontecer aqui? E aqui eu vou printar a minha variável x no meu log. Lembra que o x começa valendo 10 e aqui eu coloquei mais igual a 5 e depois eu vou mostrar ele lá. O que vai acontecer agora? Vai aparecer 15. Por quê? Mais igual, ou seja, eu estou pegando o valor que ele já tinha e estou somando 5. A mesma coisa vale para o sinal de menos igual. Então, se eu coloco menos igual, ele vai diminuir. Então, pega o valor que já tinha e diminui isso aqui. E assim você pode fazer vezes igual, dividido igual, e sempre vai ser feito o cálculo da mesma forma. Então, dividido igual a 5. Então, eu vou pegar o 10 e vou dividir antes de fazer a atribuição. Então, eu vou pegar 10 dividido por 5, o resultado deu 2. Vezes igual, então eu vou multiplicar o resultado por 5. Ó. Então, 10 vezes 5, esse vai ser o resultado da minha variável. Então, você pode fazer atribuições já utilizando essas formas de cálculo na hora de atribuir o valor para uma variável. Lembrando que para isso ela já deve estar definida, já deve ter um valor armazenado. Então, primeiro você declara ela com um valor inicial e depois você pode fazer esse cálculo aqui para atribuir um valor através dessa composição. Agora, só para a gente fazer um comentário aqui adicional sobre a sintaxe básica do JavaScript, existem algumas palavras que são reservadas da própria linguagem que não podem ser utilizadas para dar nome a uma variável, a uma função, por exemplo. O var é uma dessas palavras, function também não pode ser utilizada, break, return, continue, então são palavras reservadas da linguagem, aqui só algumas para citar, como a gente está falando de sintaxe básica. Então você nunca vai poder nomear uma variável com o nome var, por exemplo, nomear uma variável com o nome function, ou nomear uma função com o nome break, enfim, isso não é possível porque você deve respeitar as palavras reservadas da linguagem. Conforme nós formos avançando nas lições, eu vou explicando, eu vou mostrando mais palavras que são reservadas da linguagem e não podem ser utilizadas para outra finalidade. Bom, pessoal, com isso então encerramos essa nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor, deixe um comentário aqui logo abaixo que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. No mais, o meu muito obrigado e se você puder ajudar divulgando essa série de aulas, ficarei muito agradecido. Até o próximo vídeo.